Olá, no programa de hoje, as diretrizes da oposição na Assembleia em 2025. A atuação de parlamentares do Bloco Democracia e Luta em relação às propostas de privatização de estatais enviadas pelo governo Zema e a outras matérias que afetam o funcionalismo. Os impactos da aprovação do Propag em Brasília e seus possíveis desdobramentos. E ainda, os rumos da sucessão interna nos diretórios do Partido dos Trabalhadores. Eu converso com o deputado estadual Cristiano Silveira, líder da minoria na Assembleia e presidente do PT em Minas Gerais. Bem-vindo de volta ao mundo político, deputado. Sempre um prazer receber. Obrigado, Marcos. Para mim sempre é uma alegria estar aqui de volta para a gente falar um pouquinho da política mineira. Deputado Cristiano, o senhor já tinha ocupado presidências de comissões, já tinha integrado a mesa diretora da Assembleia e assume a liderança de minoria nesse ano, que até então era ocupada pelo deputado Dr. Jean Freire. Chega ao Colégio de Líderes em um momento de reconfiguração de forças na casa, com o PL deixando a base de Zema e passando a atuar como bancada independente. Para a oposição, esse contexto novo favorece mobilizações contra propostas do Executivo? O nosso bloco sempre foi muito combativo, né, muito atento a essas questões, a essas pautas. E nós agora vamos adotar algumas posturas um pouco mais incisivas, como, por exemplo, estar recorrendo aí a espaços, órgãos de controle, como o próprio Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Essa semana nós tivemos o Tribunal de Contas, e acho que então que nós vamos ter aí um período, né, de mais intensidade da nossa atuação. Estou assumindo agora o papel de líder da minoria do nosso bloco. Eu falo que, basicamente, a gente formaliza uma situação que a gente já vem exercendo, né? Mesmo, às vezes, você não tendo o título de líder, mas você sempre contribui com o bloco, seja nas posições em plenário, contribuição nas articulações, ajudar a definir pauta legislativa. Então, nós teremos aí, vamos dizer assim, um período de muitas emoções aqui no Parlamento. O senhor citou o acesso, né, a órgãos de controle, as provocações e realmente, deputados da oposição protocolaram junto ao Tribunal de Contas do Estado essa semana um pedido para que a Corte barre leilões de usinas hidrelétricas da CEMIG, que o governo vem promovendo sem aval do Legislativo. Seria um movimento de venda de ativos irregular na visão de vocês? Completamente, porque se você for observar o que diz a Constituição, para o governo poder privatizar, desestatizar as empresas públicas, tem que cumprir um rito, né? Tem que cumprir o que está na Constituição. E o que é? Você tem que ter um plebiscito, um referendo, o povo tem que se pronunciar e depois 3/5 aqui no Parlamento. O que o governo faz para as pessoas entenderem, imagina um carro, você tem um carro, o governo não pode vender o carro sem autorização. O que ele faz? Vamos vender as rodas, vamos vender o para-choque, vamos vender o para-brisa, e aí vai fazendo o desmonte da estatal. Eu entendo que a estatal ela é o conjunto de todos os seus ativos. Então, para isso, na nossa opinião, o governo precisa observar o dispositivo legal. Vamos lembrar que já tem um caso semelhante, um antecedente, né, de governo tentando fazer aí privatização de usina, do qual a questão ainda está sob júdice, ainda está sob avaliação da Justiça. Então, acho que o governo não pode dar continuidade a esse processo sem que haja aí, primeiro, também a decisão da Justiça e, por outro lado, a autorização legislativa, conforme está na Constituição. Essa questão das estatais, né, chama atenção também para o Propag, né, que foi aquela proposta alternativa, né, para o encaminhamento das dívidas dos estados com a União, que acabou sendo aprovada em Brasília com o protagonismo grande da Assembleia, do presidente do Senado, então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no fim do ano passado, né, em substituição ao regime de recuperação fiscal que foi combatido aqui nos últimos anos pela oposição, né, sistematicamente. Quais foram as vantagens para Minas desse desfecho em relação à negociação da dívida com agora os termos do Propag? Bom, vamos lembrar que o antigo regime de recuperação fiscal, criado lá com Temer, dando continuidade com Bolsonaro, nenhum estado conseguiu cumprir. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, iniciaram, fizeram adesão, depois teve que reformar a adesão que foi feita, depois não deram conta, ninguém conseguiu cumprir. Quando nós assumimos aqui nesse mandato, uma das primeiras coisas que nós fizemos, o nosso bloco, e eu contribuí muito com essa agenda que foi feita lá em Brasília, foi ir a Brasília, conversar com o ministro Haddad, com o ministro Padilha, com a presidenta Gleisi Hoffmann do nosso partido, para levar a situação de Minas Gerais. Depois, no decorrer do processo, o presidente
presidente Tadeu assume a presidência da casa, coloca isso também como uma agenda prioritária da casa, envolve o presidente, então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, veja, nós fizemos toda uma construção de trazer alternativa. Não era só uma questão de fazer crítica ao regime de recuperação fiscal, que é muito fácil, né? Você fala assim, isso aí não serve não. O que você vai pôr no lugar então? Nós falamos um regime que ia estrangular servidor, ia impedir convênio com o município, que ia impor sacrifício e que no Estado conseguiu cumprir, não era o caminho para nós. O Propag hoje, ele é alternativa. Se você comparar aderindo ao regime de recuperação fiscal, aderindo ao Propag, infinitamente, esse aqui era inexequível, esse aqui é possível. Então, assim, evidente que dentro do Propag tem o debate também das estatais, né? Federalizar, não federalizar. Eu, particularmente, tenho muita dúvida sobre a questão de federalização das estatais. Se você me perguntar o seguinte, você é a favor? Tenho dúvida. Porque é patrimônio do povo mineiro. Será que nós temos que dar o patrimônio do povo mineiro por causa de uma dívida que não foi criada, né, pelo povo? Nós estamos falando de empresas estatais que são superavitárias, que são eficientes, estão entre as melhores do seu setor, que todo mundo fala isso, o mercado financeiro fala isso. Tenho dúvida. Agora, entre federalizar e privatizar, aí eu ficaria com a federalização. Um dos argumentos que o governo Zema tem colocado é que privatizar facilitaria até mesmo ceder o que sobrar à União dentro de uma negociação. Como é que o senhor vê essa colocação? Eu discordo do governo. O governo fica tentando criar aí, cenários para justificar as coisas que está fazendo. Olha, a privatização, a venda das usinas tornaria mais fácil a adesão ao Propag. Por quê? Ele não explicou por quê. Por quê? Eu entendo que as usinas compõem os ativos da CEMIG e quando você for calcular o montante do ativo, se for para fazer amortização de dívida, isso também vai ser relevante. Então, não vejo eficácia nesse sentido. Não dá para o governo ir fatiando a CEMIG para, no final das contas, entregar só o esqueleto, né? Ainda em relação ao Propag, o governador Romeu Zema e outros chefes de executivos estaduais, deputado Cristiano, vem buscando articular junto ao Congresso a derrubada de vetos do presidente Lula a pontos específicos do programa. Entre eles, um que retirou a condição ali de refinanciamento das dívidas com outras instituições financeiras que têm a União como garantidora. Qual é a sua leitura dessas queixas? Entendo que os vetos foram necessários porque o que foi incluído dentro do texto do Propag extrapola o objeto do próprio Propag, que é a dívida que os estados têm com a União. Então eu entendo que esse tem que ser um debate feito em paralelo, em outro momento, em outra circunstância, e não dentro dessa proposta, porque senão você está extrapolando aquilo que tem que ser o objeto, que é a dívida do Estado com a União. Privatização de estatais, né, o senhor já colocou aí, né, toda a polêmica que envolve, né, quando se fala de propostas aí relacionadas à CEMIG e à Copasa, né, entre federalizar e privatizar. O fato é que há projetos já encaminhados pelo governo Zema para a privatização dessas empresas, que ainda não começaram efetivamente a tramitar na Assembleia. Como é que o senhor sente o clima geral da casa em relação a ele, não apenas no seu bloco? Só se eu estiver muito enganado. O sentimento que eu tenho, conversando com os colegas, é que não há ambiente para essa pauta andar. Não há, por exemplo, acordo, colégio de líderes sobre essa matéria. Olha, vamos colocar para andar a PEC da privatização? E não vejo também muita disposição de deputados, inclusive alguns da base do governo, em aprovar essa matéria. Você sabe que as últimas pesquisas de opinião pública sobre privatização de estatal, o povo de Minas Gerais é contra. E não há nenhum argumento que seja razoável para justificar a privatização. Eu vejo três situações. Primeiro, manutenção das estatais sobre o domínio do governo do Estado e do povo de Minas Gerais. Segunda situação, entrar na discussão do Propag. Em última instância, as privatizações, entregar para o mercado privado. Então, como você tem aí, primeiro, uma resistência à privatização, segundo, a federalização como alternativa, por que nós vamos então pegar a última das opções e colocar ela como prioritária nessa agenda? Então, acho que o governo perde força na questão da privatização quando outras questões e outras possibilidades se colocam à frente, né? Só para a gente fechar aquela questão dos protocolos, né, que a oposição fez junto ao TCE, vocês fizeram ainda um outro pedido lá, né, além do que a gente já tratou aqui, que é da venda, né, das hidrelétricas da CEMIG, foi outro para suspender a nomeação da ex-secretária de Planejamento, Luísa Barreto, na presidência da CODENGE. Por quê? Porque a legislação veda, né, agentes políticos assumirem funções nesses espaços. Simplesmente por isso o governo está cometendo um ato ilegal quando ele faz uma nomeação sem cumprir
todos os pré-requisitos, os prazos necessários que a legislação determina para você assumir esse tipo de função. Então, na verdade, é o seguinte, o governo anda cometendo um monte de ratada, que a gente fala lá no interior, né? Nomeação impossível da ex-secretária. Nós temos o problema do hospital, Maria Amélia, lá do bloco cirúrgico da privatização do hospital. Nós temos o problema das usinas. Onde é esse hospital? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nós temos o problema de uso de aeronave, que também já está chegando denúncia para nós sobre isso, que nós vamos ter que conversar. Então é o seguinte, o governo ele vem cometendo um conjunto de incidentes que, no nosso entendimento, caracteriza ilegalidade ou improbidade. Então, acho que o governo Zema começa muito em 2025, sem falar das crises institucionais que se cria, né? Nós estamos falando aí também das falas que o governador tem feito com relação, por exemplo, ao judiciário, os ataques que ele tem feito ao Poder Judiciário, cria instabilidade institucional no estado de Minas Gerais, que sempre teve uma relação harmônica. O governo tem errado, e aí isso é objeto de matéria na Justiça por parte do Partido dos Trabalhadores também, com relação a campanha extemporânea para o seu vice-governador. Faz eventos com prefeitos, faz eventos com liderança e diz, olha, eu quero muito que o Matheus continue o nosso trabalho, é o nosso candidato a governador. Então é o seguinte, a continuar dessa maneira e caminhando dessa forma, vai ter muito problema. Também nessa semana, deputado Cristiano, nós vimos aqui um processo de obstrução na Assembleia. Desculpa, viu, Marcos? E outro revés que ele tomou no Supremo Tribunal Federal com relação ao projeto Somar, que né, a terceirização que ele queria fazer das escolas, uma ação da deputada Beatriz Cerqueira, que teve êxito, ou seja, esse processo está suspenso e paralisado. Outro revés o governo tomou. Mais uma pauta aí que a oposição vinha acompanhando. Também nessa semana, deputado Cristiano, nós vimos aqui uma obstrução do grupo de vocês ao projeto que cria a Artemig, uma agência reguladora de contratos de concessões de transportes em Minas. O que a oposição pretende negociar nessa matéria? Bom, nós entendemos que o debate da agência ele está dentro do escopo, do contexto do debate das concessões de pedágio. Para que ter agência? Para ela fazer a regulação das concessões. E que é um debate que está em curso. E qual que é a polêmica do momento? As concessões dentro da região metropolitana. Então você sabe que tem, deputada Bela tem uma PEC que trata da proibição dessas concessões, deputado Bruno Engler, que não é do nosso bloco, também tem projeto semelhante, vários deputados têm objeção a essa matéria. Então nós queremos fazer o seguinte, olha, nós queremos discutir o projeto de concessão de pedágios nas rodovias da região metropolitana concomitante com o debate da agência, não está dissociado. Então, se para o governo é importante o debate da agência, a criação da agência, para nós é importante a discussão também da forma, do modelo de concessão que está se fazendo. A região metropolitana é uma região integrada. Em qual estado do Brasil você tem que pagar pedágio para ir para o aeroporto? Mas seria condicionar, por exemplo, uma eventual aprovação da agência a uma revisão desse plano de concessões? Nós queremos que se abra o diálogo, nós queremos que se abra uma negociação, que se abra um entendimento. O governo até então não quer conversar sobre isso. Então nós não somos obrigados a fazer o que ele quer, que é criar a agência, a imagem e semelhança dele. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, a obstrução dessa pauta não é porque necessariamente nós somos contrários à criação da agência para regular. Até acho que tem que ter, mas ela não pode ser agência café com leite, né? Agência chapa branca. Porque se você pegar o que é a Arsai hoje, que deveria fazer a regulação do saneamento e do abastecimento, ela faz tudo que o governo quer. O que ela menos faz é regular. Essa que é a verdade. Eu mesmo já apresentei um monte de denúncia lá de coisas erradas que com a Pasa faz, ela não funciona. Então também temos que ver o papel, o caráter, as funções das agências. Mas como o que está na agenda de hoje do debate, que interessa ao povo da região metropolitana de Belo Horizonte, povo mineiro, é o que vai acontecer com essas concessões que o governo quer fazer. Então nós queremos fazer, como eu disse, um debate concomitante. Se ele quer discutir a agência, nós queremos discutir concessão. A partir da semana que vem já tem vetos do governador trancando a pauta de plenário. Será vetos que absurdos, esse projeto, inclusive, viu? Vetos absurdos. Será que esse projeto da Artemig é votado até lá? Se não tiver uma abertura para diálogo, para que a gente possa levar as nossas ponderações, sermos ouvidos e ver quais são as tratativas do governo, pode ser que a gente não vote. E aí os vetos vêm e trancam a pauta. Pois é, em relação aos vetos, há algum em específico que a oposição pretende trabalhar mais diretamente para derrubar? Tem vetos ali que são absurdos.
Tem um veto ao emenda da deputada Beatriz Cerqueira, que a deputada propõe, por exemplo, autoriza, não obriga o governo a fazer o rateio do Fundeb no final do ano, igual já aconteceu em anos passados, né, quando teve a pandemia, teve ali um superávit da época dos recursos do Fundeb, então teve um rateio, entre outros, podia citar um monte. Para não ir longe, vamos falar de alguns meus. Eu propus lá uma emenda no PPAG e na LOA para criar centros regionais de atendimento autista. Isso está previsto em lei que ele mesmo sancionou, por que isso não pode estar? Nós temos lá uma emenda nossa que fala de um projeto de cuidar de quem cuida. A maioria de quem cuida de autista são mães solo, tem quadro de depressão, estresse, ansiedade, situação de miserabilidade, perde emprego, vai ficar por conta do menino. E não só do autista, de pessoas com deficiência geral. Quem cuida dessas pessoas? Então nós estamos propondo um auxílio também que o Estado cria para poder dar um apoio psicossocial e financeiro a essas pessoas. Eu propus um projeto, nós estamos no mês de março, mês da mulher, para poder garantir bolsa transitória à mulher vítima da violência, paga lá um salário para a mulher durante 6 meses, reingressa no mercado de trabalho, né, para romper o ciclo da violência, tirar do teto que às vezes o ambiente da agressão é o próprio lar, tá com o filho pequeno, sabe para onde vai. E um trem que não custa 2,5 milhões, viu? O Estado tem dinheiro para fazer buffet de luxo, que a gente fala direto aqui, comprar camarão, comprar filé, dar banquete para os amigos, 7 milhões, mas não tem 2,5 milhões para poder assistir as mulheres vítimas da violência. Então, estou dando só alguns exemplos, tem mais. Mas isso para nós, assim, é irrazoável. Hoje na comissão o governo não conseguiu provar que tem problema de constitucionalidade, o problema se tornou apenas um problema político. Chegou também à casa, né, nos últimos dias, uma mensagem do governador, deputado Cristiano, propondo reajuste de 5,26% aos servidores da educação. O sindicato contesta o argumento de que o índice cumpre o piso nacional. Como que a oposição pode atuar nessa questão? Não, nós vamos apresentar emenda, nós vamos fazer a discussão, nós vamos trabalhar para poder ajustar o projeto dentro do contexto e da realidade da educação de Minas Gerais. Vamos lembrar que o único governador que foi à Justiça questionar um artigo na Constituição de Minas Gerais que nós aprovamos lá em 2015, que é o piso mineiro do magistério, quem foi à Justiça foi o próprio Zema, um absurdo. Então, o que ele deveria estar fazendo é o seguinte, cumprir o que está na lei, que nós aprovamos e colocamos na Constituição do Estado, ao invés de questionar, e fazer ali o reajuste que é dentro da razoabilidade do direito desses servidores, né? Esse governador, ele tem essa marca, né? Impressionante, né? Já no ano passado, vocês acompanharam que ele deu pouco mais de 4% para o servidor, no mesmo contexto que deu para si próprio, secretariado, 300%. Então, é isso que nós vamos ter. Para o servidor, male recomposição de inflação, às vezes nem de todo período, de uma parte do período, para si próprio, seus secretários, 300% é justo. O governo Zema também promoveu recentemente, deputado Cristiano, mais uma troca na Secretaria de Governo, né? Foi a quinta desde que ele assumiu, e fica com o cargo, né, o ex-deputado federal Marcelo Aro, né, substituindo o deputado estadual Gustavo Valadares. Vocês já tiveram alguma conversa com o novo secretário, vocês da oposição? Não, eu pessoalmente ainda não participei de nenhuma reunião com o novo secretário. E essa rotatividade mostra como que o governo tem um problema político grave, né? O que virou a Secretaria de Governo virou frigideira de fritar quadro político. Talvez a secretaria onde nós tivemos a maior rotatividade, considerando os 2 mandatos, mandato e meio desse governo, é a Secretaria de Governo. E é o lugar onde justamente você tem que fazer articulação política, o acordo com os deputados, com as lideranças, né, acertar um pouco isso. Então, o que acontece com o governo? Põe o cara lá. E aí o cara precisa ter autonomia, ele precisa ter liberdade, ele precisa ele precisa estar empoderado para fazer as articulações, os compromissos e dar conta de cumprir. Só que o governo não entende essas coisas. E aí vai lá e esvazia o secretário é fritado, e aí vai embora. E aí vai lá buscar outro. Vamos ver, né, se o deputado Marcelo Aro vai poder ser, o ex-deputado Marcelo Aro vai poder ser um pouco mais feliz, porque até então o histórico de quem passa por lá é de uma grande frustração por não ter a autonomia necessária, a liberdade necessária para cumprir os acordos que são feitos. Vide que todo mundo sabe que há uma insatisfação imensa da base do próprio governador aqui na casa. Agora o PT, deputado Cristiano, o partido terá nos próximos meses eleições, né, para os diretórios nacional e estadual. Recentemente, Gleisi Hoffmann, que presidia nacionalmente a legenda há praticamente 10 anos, aí, foi nomeada ministra de Relações Institucionais do governo Lula e assumiu o partido interinamente o senador Humberto Costa. Deve haver disputa ou há chances de construção de um nome de consenso? A imprensa vem noticiando que o candidato preferido do presidente Lula seria o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva.
Isso mesmo. O PT ele tem o que a gente chama de processo de eleição direta, né, que são os nossos processos internos de mudança, de renovação de direção. Então, agora, em julho, essa eleição ela acontece em todos os níveis, nacional, nos estados e nos municípios. Então, todo mundo vai se organizar. Sempre o esforço tem que ser o esforço pela construção do entendimento, né, de um consenso, de uma unidade. Mas também a disputa não é nada estranho à vida do PT. O PT sempre foi assim. Seus 40 e tantos anos, a disputa interna ela também sempre ajudou a dar uma vitalidade, vamos chamar assim, dentro do partido. Claro que isso tem que ter limite de responsabilidade, senão fica fratricida, né? Fica um querendo derrotar o outro e não cuida do que é importante, que é derrotar a extrema-direita e dar sustentação ao governo do presidente Lula. Então eu vejo que nós estamos justamente nesse momento. O presidente Lula, a informação que nós temos, interlocutores, afirma que o candidato dele é o Edinho, né? E é o nosso candidato, meu candidato em particular e do meu grupo político. Nós faremos campanha para o Edinho, estamos defendendo o nome do Edinho para ser o presidente para esse novo momento. O que o perfil dele tem a agregar? O Edinho é um cara moderado, o Edinho é um cara que vai conseguir dialogar com os mais diversos setores, né, da nossa sociedade, sem abrir mão de princípios, sem abrir mão das premissas que são importantes no nosso programa, na defesa que o PT faz, né, na questão social, sem abrir mão de fazer um enfrentamento à extrema-direita, né, que se assanha a todo momento. Então, acho que ele consegue ter um perfil contemporâneo para a nossa realidade, que é de quem governa o Brasil e precisa, né, fazer aí diálogos importantes para, inclusive, pensando em 2026. Acho que o Edinho vai nos conduzir nessa travessia, né? Em Minas, o senhor pretende continuar à frente da legenda? Então, era uma decisão que eu não tinha tomado. No último final de semana, nós fizemos um grande encontro aqui em Belo Horizonte, com quase 500 lideranças, e ali o grupo, eu falo que ninguém é candidato de si próprio, né? Eu não posso falar que eu sou, que eu deixo de ser, se não escutar as pessoas que nos dão sustentação, que nos apoiam. E lá, assim, foi unanimidade, as lideranças pediram para a gente continuar o trabalho que a gente veio fazendo, porque eu assumi o PT em 2019. Lula estava preso, bolsonarismo governando o Brasil, o antipetismo forte, tinha gente saindo fora do PT, tinha gente falando que não tem como mais ficar no PT, porque o PT está demonizado, o PT está desse jeito, e nós ficamos. Assumiu o PT, nós e nossa direção, e aí começamos a reconstrução do partido. Primeiro, regularizei mais de 700 diretórios, nossa direção, que tinha problema de CNPJ, prestação de conta, regularizamos. Depois, pegamos com um pouco mais de 300 diretórios, comissão provisória, fomos hoje para mais de 800. PT organizado, ou seja, no interior, né? Nós pegamos o PT hoje, vamos entregar com mais de 35 mil novos filiados. Nós assumimos o partido, ampliamos o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Nós assumimos o partido, passamos a bancada estadual de 10 para 12, passamos a bancada federal de 8 para 10. Nós agora reelegemos, agora na eleição municipal ampliamos de novo também. Mas o resultado do PT não foi tão bom a nível nacional. Mas quando você pega Minas Gerais, ampliamos o número de prefeituras, reelegemos cidades importantes como Contagem e Juiz de Fora, mérito também das nossas prefeitos e direções locais. Ou seja, quando você tira 3 estados do Nordeste, que é governado pelo PT, o PT é muito forte, Minas Gerais é o melhor resultado. Melhor resultado no Brasil. Se pegar São Paulo, elegeu 3 prefeituras. Minas Gerais, nós vamos para 35. E quando você olha também a última eleição nacional, o único estado do Sul e Sudeste que o presidente Lula venceu foi Minas Gerais. E não foi obra do acaso não, Marcos. Tem gente que gosta de falar assim, não, porque foi o contexto. Não, senhor, segundo turno, amigo. O governador Zema estava eleito no primeiro turno, foi para cima. O que você tinha de prefeito sendo chantageado, que senão não ia receber verba que estava prevista, empresário indo para cima e tal. Eu só sei que eu movi quase 100 ações na justiça. Quem garantiu o transporte aqui do metrô gratuito no dia da eleição foi nós, o PT é uma ação nossa, intermunicipal fomos nós. Então, ou seja, nós tivemos assim, um enfrentamento pesado, claro, não foi sozinho com as forças progressistas, mas do ponto de vista do partido nós fizemos aí. Então, considerando isso tudo, nós temos um resultado de um trabalho muito bem feito, né? Está preparado para encarar alguma disputa? É o que eu falo, quem trabalhou agora, quem trabalhou o presente está preparado para construir o futuro. E é o seguinte, eu vou dialogar com todo mundo para a gente evitar a disputa, porque eu acho que a gente pode dar continuidade, até mesmo porque é o seguinte, quem vai disputar com a gente é quem hoje está na nossa direção. Então, todos esses méritos e resultados que a gente entrega, teve a participação efetiva de todas as correntes praticamente, né? Então alguém vai dizer agora, não, mas eu discordo. Ele discordou, está 6 anos junto com a gente, dando sustentação e fazendo entrega, agora vai dizer que está tudo errado? Então, bom, a gente vai ter que conversar e eu vou tentar dialogar com todo mundo para a gente tentar construir o melhor senso. Para o PT sempre é melhor. Unidade no momento por causa do momento que nós estamos, para a gente ter força e energia para enfrentar quem precisa enfrentar, que é a extrema-direita. Esses processos internos no PT, né, são de fato importantes, como o senhor mesmo citou, para os rumos do partido nas eleições de 2026. Em sua última entrevista aqui conosco no Mundo Político, em outubro do ano passado, o senhor disse uma frase forte, que para a futura disputa presidencial,
o PT teria como opções Lula ou nada. Como é que o senhor viu a recente perda de popularidade e queda na aprovação da gestão registrada em pesquisas que foram divulgadas, né? Eu acho que é muito conjuntural, não é estrutural. Se você pegar a avaliação do Bolsonaro também, no mandato dele, no mesmo período, você vai ver também que tinha dificuldades. E nem por isso deixou de ser um candidato forte e competitivo no final, que viu que a diferença que nós ganhamos foi apertada. Eu acho que é muito conjuntural, qualquer conjuntura. Por exemplo, aumento do preço dos alimentos. Esse é um problema conjuntural. Você olha assim, o emprego está em pleno emprego, os maiores números de emprego dos últimos anos, PIB, 3,5%. Você viu o Lula falando com o Zema, né? Ô Zema, você nunca viu o PIB com 3,5%, né? Nós estamos aí com uma economia que ela está pujante, né? O dólar começa agora a baixar e ele tem um componente no aumento do preço dos alimentos, então isso vai ter reflexo. Nós estamos com a previsão de uma boa safra para esse ano, né? Os estudos apontam que nós vamos ter uma boa safra, então isso vai aumentar a oferta de alimento. O presidente Lula já colocou lá na reforma tributária, com o voto contra do PL, que está reclamando do preço dos alimentos. Eles reclamam do preço dos alimentos, mas quando você quer adotar uma medida para baixar o preço dos alimentos, eles votam contra. Zerar imposto da cesta básica, que está na reforma tributária. Agora, zerar imposto de importação dos alimentos para você ter mais entrada desses alimentos e ajudar aí na modulação do preço. Reestruturação da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela ajudava a regular o preço, porque ela tinha ali estoques também. Então, quando o preço aumentava, ela colocava no mercado e ajudava a regular. O Bolsonaro acabou com a Conab. Então, tem um conjunto de medidas que o governo está adotando que eu entendo que o segundo semestre já vai ser outra conjuntura. Nós vamos ter outro contexto com todos esses elementos que a gente está apresentando. Então, eu acho que é só conjuntural. Ao mesmo tempo, o Lula já está pagando pé de meia, a farmácia popular voltou, vai ter aí agora o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, já está lá para ser discutido no Congresso. Com a votação do orçamento, você vai ter aí um avanço no conjunto de políticas, Minha Casa Minha Vida vai receber mais recursos. Então, eu acho que o governo ele está preparado, está criando todas as condições para melhorar a sua avaliação no segundo semestre. E o presidente Lula ainda é o nosso melhor candidato. Governo de Minas, para fechar a nossa conversa, o PT seguirá à espera de uma decisão do senador Rodrigo Pacheco, que é um nome já incensado por Lula aí tantas vezes como provável candidato a governador de Minas, ou pode construir uma candidatura própria? O nosso plano A é a candidatura do senador Rodrigo Pacheco. Entendo que ele é o melhor nome para poder construir uma frente ampla, né, de vários atores, desde a esquerda até o centro, né? Ele tem as melhores condições de colocar Minas de novo no trilho. Quer ser candidato? E essa é a dúvida que muita gente tem. Quer ser candidato, acho que sim. Quem não gostaria de ser candidato ao governo e governar o seu estado, né? É claro que é uma decisão também de cunho político do grupo dele, do partido dele, mas também pessoal do senador. E sendo a decisão dele de ser candidato, ele sabe que contará com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Eu, como presidente e como deputado, se eu não estiver como presidente, mas como deputado, farei a defesa do nome do senador Rodrigo Pacheco para ser o candidato do PT, dar um palanque forte ao presidente Lula e a gente fazer uma grande aliança e vencer as eleições. Vamos lembrar aqui, ó, quem pegou, colocou debaixo do braço. O principal problema de Minas Gerais, que é a dívida do Estado, que Zema ficou lá governador, Bolsonaro amiguinho, 4 anos presidente, não moveram uma palha. Quem pegou e assumiu a bola, provocado por nós, pelo presidente Tadeu, e foi buscar alternativa à dívida de Minas, e aí está aí o Propag, foi o senador Pacheco. Então, sem ser governador, ele cuidou mais do interesse de Minas que o atual governador, Romeu Zema. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Cristiano. Muito obrigado, sempre à disposição. Eu conversei com o deputado estadual Cristiano Silveira, líder da minoria na Assembleia e presidente do PT em Minas Gerais. Falamos sobre a atuação dos parlamentares de oposição ao governo Zema em relação a projetos do Executivo para privatização de estatais e outras pautas em discussão no Legislativo Mineiro, e também das perspectivas para as eleições internas no Partido dos Trabalhadores. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.